Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje daremos continuidade ao nosso curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS, segunda edição. E a aula 38 do nosso curso é intitulada SCP Parte 4, criando entradas de treinamento e assinaturas espectrais no QGIS. Então, aqui dentro do QGIS, com o nosso projeto PDI QGIS SCP aberto, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui nessa videoaula é acessar e realizar o download de um arquivo compactado em formato zip que eu estou disponibilizando com muito carinho aqui na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá acessar esse arquivo. Então, aqui está, após o download, você vai localizar na seção de downloads do seu Windows o arquivo intitulado Etapas Videoaula 38. Você deverá descompactar esse arquivo. O professor Alexandre Rosa já descompactou e aqui está a pastinha intitulada Etapas Videoaula 38 para que a gente possa ganhar tempo. Você vai copiar essa pastinha e você vai alocar essa pastinha onde? Então vem comigo, você vai clicar na unidade C do seu computador, você deverá dar um clique duplo em BD, PDI QGIS, segunda edição. Vamos dar um novo clique duplo dentro de 03 BD Vitória Vila Velha, mais um clique duplo dentro da pasta SCP e aqui está a pastinha já alocada do professor. Você vai ter que colocar a sua aqui também e ela é intitulada Etapas Videoaula 38. Eu vou dar um clique duplo e eu quero destacar com muito carinho aqui três arquivos, a saber, o primeiro, informações aula 38, o segundo é um arquivo TXT intitulado macro classes Vitória ES e o mais importante de todos, que é o pulo do gato, é o mais importante dessa aula, que é o treinamento Vitória ES. São o que? Entradas de treinamento, 490 entradas de treinamentos que eu estou disponibilizando com muito carinho para vocês. Tudo bem? Então, vamos acessar este primeiro arquivo PDF, que são as informações dessa aula. Para ganhar tempo, o professor já abriu esse arquivo, intitulado Informações relativas à aula 38 do curso PDI QGIS, segunda edição, SCP Parte 4, criando entradas de treinamento e assinaturas espectrais no QGIS. E eu quero destacar aqui 5 etapas muito importantes. São etapas de classificação de imagens utilizando o complemento SCP no QGIS. E a primeira etapa é a definição das classes de cobertura da Terra. A segunda é o treinamento do algoritmo, que é uma fase interativa, com destaque aqui para fotointerpretação e criação de regiões de interesse, ROI, avaliação da separabilidade da assinatura espectral e a pré-visualização da classificação. A etapa 3 será a classificação, a etapa 4, refinamento da classificação e a última etapa, a avaliação da acurácia. Com muito carinho, todas essas etapas serão desenvolvidas aqui no nosso curso gratuito. E eu quero destacar aqui duas figuras. Vamos começar com essa primeira aqui, intitulada Definição das macroclasses e classes de cobertura da Terra. Então, nessa videoaula, nós vamos definir quatro macroclasses, a saber, dentre elas, vegetação, água, solo, área urbanizada e as suas respectivas classes. E, por exemplo, a vegetação, ela vai se subdividir em três classes, a saber, vegetação densa, pastagem, mangue. A água, ela vai se dividir em 2. E quais? Serão as classes oceano e águas continentais, rios, lagos e reservatórios. E o solo, a macroclasse. Solo vai se dividir em duas classes, a saber, solo exposto e areia. E, por fim, a área urbanizada vai se subdividir em área construída. E vamos lá então para a segunda figura desta aula, que ela é intitulada Ferramenta
ativar ponteiro ROI. Esta ferramenta é o pulo do gato da aula, muito importante, está dentro do SCP. Ela permite a criação das regiões de interesse chamadas ROI. Tudo bem? Nós vamos ativar essa ferramenta ainda nesta aula, lá dentro do SCP, dentro do QGIS, tudo bem? Que é esse maisinho aqui para a gente ativar o ponteiro ROI. E eu quero destacar aqui três características importantes contidas nessa ferramenta. Vamos começar com a primeira, que é a distância espectral. Vamos dar um exemplo aqui com uma distância espectral de 0,1. O que significa? Aqui do lado esquerdo eu tenho quatro imagenzinhas, ou seja, é uma matriz representada por 5 por 5, ou seja, 25 pixels. Por exemplo, uma cobertura, uma composição colorida, igual nós vamos fazer nessa aula. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa região central, onde eu estou passando a mãozinha aqui, cujo valor espectral, a reflectância é 0,5, se eu assumir a distância espectral de 0,1, o que o aplicativo, o que o SCP, o que ele irá fazer? Muito simples. Ele irá selecionar todos os pixels, variando de quem? De 0,5 menos 0,1 e de 0,5 até mais 0,1. Ou seja, tudo que estiver entre 0,4 e 0,6 será selecionado. No entanto, você pode também assumir o tamanho mínimo, no caso aqui no nosso exemplo, 1 pixel, e o tamanho máximo da ROI de 5 pixels. Então, se eu clicar aqui sobre esse valor 0,5, observe que ele vai selecionar todos os pixels, variando de 0,4, é lógico, eu não tenho 0,6, senão ele iria pegar, que são todos esses pixels que estão em cor amarelo-ouro aqui. Fantástico, não é? Fantástico. Eu vou bater 2 palminhas para os meus amados. 1, 2, porque você já está começando a interpretar melhor as famosas entradas de treinamentos e assinaturas espectrais aqui dentro do QGIS usando o SCP. Então vamos voltar para o nosso QGIS. Então, voltando aqui para o nosso QGIS, de agora em diante, antes de iniciarmos o processo, eu tenho uma surpresa para os meus amados. Nós vamos agora criar três composições coloridas que servirão de apoio durante o processo de entrada das entradas de treinamento. Então vamos começar. Então aqui na ferramenta SCP, à frente de RGB, você vai apagar esse tracinho aqui e você vai entrar com uma primeira composição, que é aquela mais famosa, que é a famosa 654 para a análise da vegetação. Então observe que eu digitalizei 654, vamos clicar sobre a tecla Enter do seu teclado. Ótimo. Então nós acabamos de criar, olha que fantástico, uma nova camada chamada Virtual Band 71 e observe que ele já trouxe aqui a composição aqui na visualização do QGIS, que é para análise da vegetação. No entanto, a gente não pode se apoiar só nessa composição. É ideal que você tenha mais composições. Então vamos colocar aqui, vamos digitalizar agora, vamos apagar a 654. Inclusive, ó, você pode verificar que ela está aqui. Ó, você acabou de criar a 654. Vamos agora apagar a 654 e vamos digitalizar 543. 543 é aquela famosa composição para a análise da vegetação, composição de falsa cor para a análise da vegetação. Vamos dar Enter. Olha que coisa linda aqui na tela, 2 palminhas para os meus amados. 1, 2, essa aqui é a famosa composição falsa cor para análise da vegetação, vai te ajudar muito. E vamos lá para a terceira composição, que é de cor natural, é que os nossos olhos conseguem enxergar o humano, né? Então nós vamos apagar 543 e vamos digitalizar 432 e vamos dar Enter. Olha que coisa linda aqui na tela, novamente 2 palminhas, 1, 2, porque essa imagem também, essa composição vai nos auxiliar. Então, observem aqui no drop-down que estamos com três novas composições. No entanto, não nos interessa essas 2 composições iniciais aqui. Vamos apagar e como gerenciar
como administrar essas composições é muito fácil, extremamente fácil. Vamos clicar sobre essa primeira ferramenta aqui do SCP. E aqui, dentro da caixa de diálogo do SCP Plugin, nós vamos agora expandir a opção Basic Tools, ferramentas básicas. E vamos selecionar essa opção aqui, RGB List, que é a lista de RGB. E vamos agora apagar aquelas duas entradas que não nos interessam, aquelas duas composições. Você vai selecionar essa primeira, que é a 321, vai manter pressionada a tecla Ctrl a 432. Essas duas não nos interessam. Então vamos clicar sobre esse menuzinho aqui, deletar linha, ótimo. E vamos clicar sobre sim, sobre o botãozinho sim, e vamos fechar a caixinha de diálogo. Se você voltar aqui, duas palminhas, então, 1, 2, que é possível verificar que estamos agora com apenas três composições. E vamos lá iniciar o processo entrando na reta final desta fantástica videoaula. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos criar a nossa entrada de treinamento. De agora em diante, eu vou te ensinar a fazer entrada, tá? Vamos fazer as entradas de treinamento, tudo bem? Só que vai ser hipotético, vai ser mais assim didático para que você aprenda, porque daqui a pouco nós vamos baixar um arquivo com 490 entradas de treinamento, tudo bem? Para que a gente possa ganhar tempo. Então você deverá vir aqui no painel SCP, clicar sobre essa primeira opção aqui, ó, onde eu estou passando o ponteirinho do mouse, Training Input, que é a entrada de treinamento. Fantástico! E nós vamos clicar agora sobre essa segunda ferramenta aqui, ó. Eu vou traduzir, que é criar uma nova entrada de treinamento, essa segunda ferramenta. Ótimo! Abriu essa caixinha aqui, você vai clicar sobre a unidade C do seu computador, vai dar um clique duplo em BD, PDI, QGIS, mais um clique duplo dentro de 03, BD, Vitória, Vila Velha, mais um clique duplo dentro de SCP, e é aqui dentro desse diretório que nós vamos salvar com qual nome, Como é um teste, né, você vai colocar treinamento com T maiúsculo, treinamento, ótimo, underline, e você vai colocar teste com T maiúsculo, porque vai ser apenas um teste hipotético. Então vamos aceitar o tipo de arquivo SCP e vamos clicar em definitivo sobre o botão salvar. Fantástico! Criamos nosso treinamento teste. Observe que veio para cá uma camadinha chamada treinamento teste. E vamos iniciar o processo, então vai ser muito fácil, porque eu estou aqui e vou ensinar os meus amados a fazer a entrada desses treinamentos. Para que a gente possa evoluir, nós vamos acessar agora aquele segundo arquivo TXT. Eu tenho um arquivo TXT que eu disponibilizo também dentro da nossa pastinha, que já está aberta aqui. Eu vim aqui no arquivo TXT, que é as macroclasses Vitória ES. E aqui eu trouxe algumas informações, inclusive aquelas camadas, aquelas composições, ó, que nós já fizemos, não é? E aqui existe um títulozinho chamado macroclasses a serem criadas, que são aquelas da teoria anterior, que são vegetação, água, solo, área urbanizada. Vamos começar o nosso processo com quem? Com a vegetação, não é fácil? Então você vai selecionar aqui vegetação, selecionei e vai copiar a vegetação. Ó. Cliquei com o botão direito, copiar, vou voltar para o QGIS, voltei para o QGIS e observe aqui na parte inferior aqui, ó, observe, do SCP, do painel SCP, aqui você tem MC e C. MC é macroclasse e C é classe. No nosso caso é uma macroclasse e o número dela é 1, já é 1, então deixa 1 aqui. E você vai apagar esse MC name, vai apagar e vai digitalizar quem? Vai dar Ctrl V aqui ou clicar com o botão direito, colar, que é a vegetação. No entanto, tá certo? Vamos começar, partir do nada. Esse C, o primeiro C seu, se o seu não tiver algum valor, você pode colocar como sendo 1. Primeiro C seu vai ser 1. Vamos apagar tudo que está aqui. E qual vai ser o nosso primeiro C? Vai ser vegetação e a primeira classe da macroclasse vegetação vai ser quem? Vegetação densa. Vegetação densa. Então vamos voltar no nosso arquivo TXT e vamos selecionar essa classe aqui, número 1, vegetação densa. Eu selecionei e vou copiar vegetação densa. Copiei, voltei aqui para o QGIS e vamos colar a vegetação densa aqui, ó. Colei.
Ótimo, então observe, vamos prestar atenção, vegetação e vegetação densa como sendo classe, e a mãe, quem que é a mãezona aqui? É a macroclasse vegetação. Fácil, não é? Vamos começar o processo então? Antes de começarmos, é lógico que a melhor composição para verificação, tá? Da vegetação é para análise da vegetação a 654. Então vamos vir aqui, ó, nesse drop down aqui do RGB, vamos selecionar 654. Tudo bem? Vamos dar um zoom agora, bem bacana aqui no QGIS, clicando em ver tudo, essa ferramenta ver tudo. É possível verificar todo o quadrante representativo aqui do município de Vitória, e eu quero destacar aqui, com muito carinho para os meus amados, essa região central, que é o maciço central de Vitória, que é uma região muito verde, muito bonita aqui. Nós vamos ampliar um zoom aqui sobre essa região, clicando sobre essa ferramenta aqui, aproximar. Vamos arrastar uma caixinha em diagonal sobre o maciço central e vamos soltar. Aqui está o nosso maciço e vamos iniciar a fotointerpretação da vegetação densa. É muito fácil, tudo bem? Nós vamos clicar aqui. Agora existem duas opções aqui no SCP para você fazer a entrada. Ou você cria um ROI de polígono, um polígono ROI, ou você cria o famoso ponteiro de ativação ROI. Nós vamos deixar a ativação para daqui a pouco, vamos começar com polígono primeiro. Então vamos clicar aqui em criar um polígono ROI. Eu acabei de clicar, ótimo. Observe que o ponteirinho do mouse transformou num xzinho, num maisinho, e eu vou interpretar ou no sentido horário ou anti-horário. No meu caso aqui eu vou no sentido horário, uma pequena entrada de treinamento aqui de vegetação densa. Ó. Então eu vou clicando com o botão esquerdo do mouse. Observe, não vai muito na zona periférica, não vá, tudo bem? E quando você quiser terminar, basta você clicar com o botão direito do mouse, fantástico, não é? Então terminamos essa primeira entrada de treinamento, então nós temos agora que obrigatoriamente clicar sobre essa ferramenta aqui, ó. Salvar a sua ROI temporária. Então vou clicar aqui. Observe que existe uma barrinha de ferramenta que está mostrando aqui que ele está criando esta entrada de treinamento. Após a entrada da primeira entrada de treinamento, nós vamos agora adicionar mais uma vegetação densa, tudo bem? Então vamos clicar agora sobre a ferramenta Ver Tudo e vamos agora ampliar uma área no município de Vila Velha, antes da terceira ponte, no famoso Convento da Penha, muito famoso nacionalmente. Então vamos clicar aqui sobre a ferramenta mais, que é aproximar. Vamos arrastar uma caixinha diagonal aqui, ó, mais aqui, ó, antes da terceira ponte. Observe aqui, vamos soltar. Aqui está, aqui é o Convento da Penha e existe uma vegetação densa ao redor do Convento da Penha. E só que, observe o seguinte, você continua com a macroclasse vegetação. E o nome continua sendo vegetação densa, então você não precisa alterar nada aqui. Observe que naturalmente já colocou o número 2 aqui. Você não vai mexer nesse C. Você só tem que se preocupar em alterar o MC, que daqui a pouco eu vou te ensinar. Então vamos continuar, basta continuar. Então vamos digitalizar agora um novo polígono aqui de vegetação densa. Então vamos selecionar aqui no SCP, na barrinha de ferramenta, vamos criar um novo polígono. Então eu vou clicar sobre essa ferramenta. Ótimo, e vou digitalizar no sentido horário de novo uma vegetação densa. Fantástico. E para encerrar eu vou clicar com o botão direito do mouse. Ótimo, e não podemos esquecer de clicar sobre essa ferramenta salvar a ROI temporária. Nesse momento, novamente, ele está mostrando que ele está inserindo a nossa ROI, está ocorrendo um processamento. Após a segunda entrada de treinamento, vamos novamente clicar sobre a ferramenta aqui Ver Tudo. É possível verificar novamente o quadrante representativo de Vitória. E agora nós vamos mudar, vamos mudar a nossa macro classe. Vamos prestar muita atenção nesse momento. Então vamos lá no nosso arquivo aqui, TXT, e vamos passar agora, vamos digitalizar, vamos entrar na macroclasse de água. Então vamos selecionar água aqui. Vamos copiar a água, acabei de copiar a água, vamos minimizar e vamos voltar aqui para o QGIS. Muita atenção que é uma nova macroclasse que é água. Então, se é uma nova macroclasse, eu vou vir aqui, vou apagar. Antes, eu vou
alterar o ID aqui da MC. Então vai ser número 2 agora, que é uma macroclasse e é uma nova. Então ela é número 2. Eu vou apagar a vegetação, vou colar aqui a água. Então observe que ficou número 2, água. Tudo bem? Eu vou apagar a vegetação densa, que eu vou alterar. Qual será a classe de água? Será oceano ou águas continentais, rios, lagos? Vamos começar com o oceano. Então vamos voltar lá no nosso arquivo TXT e vamos selecionar agora essa classe aqui intitulada oceano. Vamos copiei oceano, vamos voltar para cá. E vamos digitalizar, vamos colar aqui dentro de CNAME, à frente de CNAME, vamos colar oceano. Não precisa alterar esse número 3 aqui. Isso aqui vai sendo consecutivo. Você tem que se preocupar com a macroclasse. Eu só alterei a macroclasse. Então o oceano está aqui e vamos fotointerpretar, vamos fazer a entrada de treinamento, a terceira, que é oceano. Vai ser muito fácil, só que eu tenho uma surpresa para os meus amados. Vamos clicar sobre essa ferramenta aqui, aproximar, aqui do QGIS. Vamos arrastar uma caixinha diagonal aqui, ó, sobre essa região do oceano aqui, da Baía de Vitória. Aqui, ó, vamos arrastar e vamos soltar. Observe que eu selecionei uma área bem grande aqui de oceano, que tem baixíssima reflectância. E nós vamos agora, pela primeira vez, ao invés de usar o polígono, criar um polígono ROI, nós vamos criar o famoso ponteiro de ativação ROI, que é esse segundo aqui, esse maisinho. Então nós vamos clicar sobre esta ferramenta, acabei de clicar, vamos assumir uma distância espectral de 0,01, o valor mínimo de pixels 60, o máximo podemos colocar 100, pode deixar 100 aqui. E eu vou clicar, olha aqui que vai acontecer, que coisa linda. Eu vou clicar aqui sobre essa área preta que é o oceano. Então eu vou clicar, olha aqui que ele vai fazer. Inclusive ele vai distinguir, ele vai tirar, ó, tudo bem? Essas outras classes aqui, que pode ser navios, pode ser ilhas, tudo bem, rochas, não é? Então eu vou clicar aqui sobre essa área preta. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, fantástico! Eu vou bater 2 palminhas para os meus amados. 1, 2, que essa ferramenta ela é demais, ela é magnífica, porque ela conseguiu selecionar automaticamente o oceano e distinguiu ainda o que não é oceano. O que é isso? E eu vou te ensinar aí do pulo do gato. Por quê? Você pode aumentar ou diminuir ainda esta área de atuação. Como? Vamos observar. Por exemplo, se eu vim aqui no máximo, sair de 70 e digitalizar 100, sair de 100 e digitalizar 70 e clicar aqui sobre essa ferramenta atualizar, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Que é isso, professor? 2 palminhas, 1, 2. Realmente, professor, a ferramenta ela é magnífica. Tudo bem? Não é legal? Então, só que você vai ter que fazer a entrada, essa terceira entrada de treinamento. Então, você vai clicar aqui agora sobre essa ferramenta, salvar a sua ROI temporária. Então, vamos clicar aqui. Observe que ele está processando esta ROI, essa nova ROI, a terceira entrada de treinamento. Após a terceira entrada de treinamento, nós vamos clicar sobre a ferramenta ver tudo aqui do QGIS, ótimo, e vamos para a nossa última entrada, a quarta entrada de treinamento, para a gente encerrar esse processo de aprendizado, tudo bem? Nós vamos continuar com a água, a macroclasse água, só que nós vamos para a famosa águas continentais aqui, né? Na verdade é uma água estuarina, uma mistura de água salgada com água doce. Então nós vamos ampliar aqui, ó, uma região sobre o canal da passagem aqui em Vitória, que é essa região aqui. Então nós vamos clicar sobre essa ferramenta aqui, aproximar, vamos arrastar uma caixinha aqui, ó, em diagonal sobre essa região. Fantástico! Aqui está o canal da passagem e para que a gente possa encerrar, observe que eu vou continuar com a classe água. A macroclasse água. Só que agora não vai ser mais oceano, não é? Não vai ser mais oceano. Então, nós vamos voltar aqui no nosso arquivo TXT e vamos selecionar essa opção, essa classe aqui, águas continentais, rios, lagos, reservatórios. E vamos copiar. Observe que o professor copiou. Vamos voltar aqui para o nosso QGIS, vamos apagar oceano e vamos colar aqui essa nova classe, que são águas continentais.
Observe que continua sendo a macroclasse 2, mas você não vai alterar esse valor de C aqui. Você só pode alterar as macroclasses. Então vamos lá, vamos fazer a entrada. Tudo bem? Só que a entrada aqui vai ser na forma de polígono. Então vamos criar um ROI de polígono. Então vamos clicar sobre essa ferramenta aqui. Uma ROI de polígono. Então eu vou fotointerpretar no sentido horário. Ó. Não vai muito nas margens não. Ó. Eu já estou fotointerpretando. Tá certo? Estou voltando já. Ó. E para me encerrar, nós vamos clicar com o botão direito do mouse. Ótimo! E não podemos, como sempre, esquecer de clicar sobre essa ferramenta aqui, salvar a ROI temporária. Ótimo, ele está processando, está fazendo a entrada, tudo bem? A nossa quarta entrada de treinamento. Após a quarta entrada de treinamento, vamos clicar sobre a ferramenta Ver Tudo e de agora em diante nós vamos entrar na reta final desta videoaula. Não nos interessa então estas amostras que eu lhe ensinei didaticamente a fazer a entrada. Então vamos clicar aqui sobre essa ferramenta Remover Entradas de Treinamento. Observe que vai ter uma mensagenzinha aqui perguntando se você quer remover as suas entradas de treinamento. Vamos clicar sobre o botãozinho Sim. Ótimo. E vamos então buscar aquele fantástico arquivo. Aí sim é para valer. Porque se você for fazer o processo, é um processo demorado. Eu lhe aconselho e solicito que você distribua suas entradas de treinamento sobre toda a área de estudo. Quanto mais distribuídas essas entradas, melhor vai ser a classificação que nós vamos fazer lá nas próximas aulas. Tudo bem? Então é um processo demorado. O professor fez a entrada aqui de 490 entradas para você. Então vamos lá acessar este arquivo. Então, só que aqui você vai clicar agora sobre essa primeira ferramenta Open, ou seja, que é abrir a sua entrada de treinamento. Então vamos clicar sobre essa primeira ferramenta. Vamos dar um clique sobre a unidade C do nosso computador, um clique duplo sobre BD, PDI, QGIS, outro clique duplo sobre 03, BD, Vitória, Vila Velha, ES, mais um clique duplo dentro de SCP, e aqui está a nossa pastinha Etapas Vídeo Aula 38. Vamos dar um clique duplo e vamos selecionar o fantástico arquivo Treinamento Vitória ES e vamos, observe, clicar em definitivo sobre o botão abrir. Fantástica! Aqui estão todas as entradas de treinamento. Olha lá, 490. E eu tenho uma surpresa para você. Eu te aconselho que você troque a cor das suas entradas apenas após a finalização do processo. Inclusive, eu tenho uma surpresa. Quando eu fiz a entrada, eu fiz 490 entradas. Aí o que o professor fez? Todas aquelas classes que eram idênticas, o professor fez uma junção. Eu apliquei o merge. Para não ficar com 490 aqui. Observe que eu fiquei apenas com as classes, tá bem? Olha as macroclasses, vegetação, água, solo, área urbanizada. E as classes, tudo bem aqui, que eu quero destacar, vegetação densa, pastagem, mangue, oceano, águas continentais, solo exposto e área construída. Eu apliquei um merge após o processo. E como que você aplica o merge? É lógico que aqui, neste momento, o professor não está com mais classes idênticas. Mas vamos imaginar que aqui essas duas, vegetação, fosse igual essa aqui, vegetação densa e vegetação, se fosse, né? Bastaria você clicar com o botão direito, e na janelinha de menu rápido, clicar sobre a opção merge. Isso aqui eu fiz antes, tá certo? Então não é o nosso caso aqui. Então, olha, vai ser por meio deste arquivo, tudo bem? Dessas entradas de treinamento que nós vamos aplicar a pré-classificação nas próximas aulas e a classificação e depois o pós-processamento. O que é isso? E para que a gente possa terminar com sucesso, tudo bem? Essa fantástica aula, nós vamos clicar sobre a terceira ferramenta aqui, da esquerda para a direita, que é o nosso disquetezinho salvar projeto
E espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de clicar sobre o joinha, de compartilhar este vídeo e de se inscrever em nosso amado canal. E lhe aguardo ansiosamente na próxima videoaula do nosso amado curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS, segunda edição.